Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que deve estar arrependido de não ter feito um negócio na metade do ano. Quero contar para vocês que o Nice da França chegou a oferecer 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus para a contratação de Vanderlan, lateral esquerdo de 22 anos de idade. O Palmeiras entendeu o negócio como ruim e vetou a proposta. Mas, se essa oferta aparecesse agora, o Palmeiras a faria na hora. Esse valor de 4 milhões de bônus mais 8 milhões de euros fixos equivale a 73 milhões de reais, e a convicção dentro do Palmeiras é de que não se conseguem mais tais cifras. Tudo por causa da queda técnica do Vanderlan, que mesmo com a lesão do Piquerez não conseguiu se firmar como titular, acabou perdendo a posição para o Caio Paulista. Não é titular do Verdão há quase 2 meses, a última partida em 22 de setembro contra o Vasco da Gama. Desde então, não saiu do banco de reservas contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza e entrou no fim das partidas contra o Red Bull Bragantino, contra o Juventude e contra o Corinthians. Jogador cujo contrato é longo, foi recentemente renovado, mas que não conseguiu decolar como se imaginava. E você, torcedor do Palmeiras, ainda tem esperança no Vanderlan? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Quero te ajudar a entender agora o que há de verdade nos boatos de que William Gomes, atacante do São Paulo, interessa a Arsenal e Chelsea. Conversei com uma pessoa que trabalha para um desses clubes em território brasileiro e essa pessoa assegurou que não existe nenhum interesse na contratação do William Gomes. Posso assegurar que o Chelsea não tem planos de contratá-lo, o mesmo vale para o Arsenal. O São Paulo assegura que não foi procurado nem sondado. Isso deve ser especulação gerada a partir de pessoas do staff do atacante de 18 anos de idade. O GE chegou a contar recentemente que o Newcastle tem interesse no atleta. Esse me parece ser um interesse muito mais real, de um clube que tem por padrão contratar jogadores jovens. O Almiron, por exemplo, atacante paraguaio, jogou e fez bastante sucesso com a camisa do Newcastle depois de ser pensado no futebol sul-americano. William Gomes tem, como eu contei, só 18 anos de idade, enorme promessa dentro do São Paulo e só não explodiu como deveria por causa do Zubeldia, que dá pouco espaço para atletas da base. William, que tem treinado com a seleção brasileira sub-20, foi titular e autor de um dos gols na vitória do Brasil sub-20 contra o Vasco sub-20, triunfo por 9-0 na Granja Comari durante essa data FIFA. Outro jogador do São Paulo também participou do amistoso, Igor Felisberto, lateral direito da categoria sub-17, da categoria sub-20, ele participou durante todo o primeiro tempo da atividade como titular. Só para completar em relação ao William Gomes, renovou o contrato até 2028, multa elevada para 120 milhões de euros, 12 partidas e 2 gols pelo time profissional na atual temporada. Hora de falar sobre o Flamengo, com uma informação importante. O Barcelona prepara a oferta de 22 milhões de euros ou 134 milhões de reais por um titular do Fly. Eu me refiro ao Wesley, lateral direito, de 21 anos de idade, que faz uma reta final de temporada muito boa. Essa informação sobre o interesse do Barcelona foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o rubro-negro. Wesley tem, em 2024, 46 jogos e 2 assistências. Jogador que quase foi para a Atalanta na metade do ano, a operação estava fechada em 20 milhões de euros, o Flamengo ficou enrolando para mandar os documentos, o time italiano desistiu do acordo, frustrando de forma bastante pesada o Wesley. Mas a coisa acabou ficando boa, porque o Wesley foi bastante decisivo nessa segunda metade da temporada, até por isso passou a chamar a atenção de clubes grandes. Dá para imaginar o Wesley jogando com a camisa do Barcelona? Se for o Wesley vaiado pelo torcedor, aquele que falhava bastante, não. Mas esse dessa reta final de temporada, por que não? Jogador jovem com muita capacidade física e explosão, além da qualidade também com a bola nos pés. Só para completar uma curiosidade a respeito do Wesley, início de carreira bastante complicado. Ele estava no Figueirense, que precisou desativar suas categorias de base em 2019, ou seja, o Wesley ficou desempregado. Nem conseguiu passar em testes no Avaí e a solução foi se mandar para o Tubarão, onde começou a jogar e bem. Em 2021 ele se muda para o Flamengo com a ajuda do Sávio, que era seu empresário e que o indicou para o Flamengo. A partir daí o restante da história já é conhecido. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano será ou não o CEO do futebol do Galo? Essa proposta já foi apresentada ao Rodrigo Caetano, que prometeu uma resposta depois da data FIFA, da seleção brasileira enfrentando Venezuela e Uruguai. Nos próximos dias, o Rodrigo terá uma conversa com o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. E o Rodrigo vai deixar bem claro para o Edinaldo que só continua se tiver mais autonomia, tiver mais autoridade, ele quer ter sua voz escutada. A informação que eu tenho é de que o Edinaldo dá bem pouco espaço pro dirigente. Foi nesse contexto que o Atlético procurou e as tratativas começaram. Mas, duas informações sobre o Rodrigo no Galo. Se não houver acordo do Rodrigo com o Atlético, o Galo não vai buscar um outro CEO do futebol, pelo menos por agora. A segunda informação da manhã dessa quarta-feira, há pessimismo no Atlético em relação a essa negociação. Os últimos feedbacks passados pelo Rodrigo Caetano indicavam que ele deve continuar na seleção brasileira. Bora falar agora rapidinho sobre Lisca doido demitido nessa terça-feira pelo América. Há uma rodada do fim da Série B, algo que chamou a atenção, por que não esperar até o fim da temporada? E eu conto para vocês, Lisca doido arranjou diversas confusões dentro do América, com atletas, funcionários, dirigentes, clima péssimo. Ele é tratado por todos lá como um fio desencapado. Além disso, os resultados também não apareceram, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, só 47% de aproveitamento dos pontos. Lisca não é mais treinador do América, que busca um comandante para a próxima temporada. O Coelho falhou no projeto de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai tentar dar um chapéu no Flamengo pelo lateral direito Danilo, da Juventus e da Seleção Brasileira. Venho contando para vocês há semanas que Flamengo e Danilo conversam para a próxima temporada. O Vasco entrou forte na parada, inclusive prometendo ao Danilo que, em caso de acordo, o Vasco vai ajudá-lo num projeto que ele tem na sua cidade Bicas, no interior de Minas Gerais. É um projeto social que ajuda bastante gente. O Vasco está disposto a engajar seus torcedores para que o projeto vá para frente, algo que pode mexer com o sentimental do Danilo. Lateral de 33 anos de idade, de saída da Juventus, ele tem contrato até junho de 2025, mas tem sido bem pouco aproveitado. Até por isso, discute-se a possibilidade de uma rescisão do contrato de forma amigável em dezembro, para que ele em janeiro pudesse se apresentar a qualquer clube do Brasil. A negociação entre Danilo e Flamengo começa a partir do momento em que o Alexandre, seu ex-companheiro de Juventus, chega ao rubro-negro. Na oportunidade, o técnico era o Tite, o nome do Danilo foi discutido, o Flamengo gostou, o Tite também, e as negociações começaram a acontecer. Depois, com a chegada do Felipe Luiz, o nome do Danilo foi endossado, o Felipe gosta do Danilo, acha que seria um bom acréscimo e as tratativas continuam. O Vasco pretende investir alto no Danilo, para que ele possa ser utilizado como lateral direito ou até como um zagueiro, uma busca muito grande do Vasco por um grande defensor para o próximo ano. Vasco que entende ser capaz de contratar o Danilo mesmo com salário alto, graças a uma série de saídas, como por exemplo do Galdames, do Rojas, do Rossi e do Kehler. Para completar, até o Paê pode não ficar para o próximo ano, essa discussão vai acontecer no fim dessa temporada. Só para completar o noticiário do Vasco, o jornal inglês The Telegraph afirmou que Evangelos Marinakis, o grego magnata de muito dinheiro, está disposto a comprar um clube no Brasil, e esse clube pode ser o Vasco da Gama, algo que você soube primeiro no canal do Nicola. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a lateral esquerda. O Timão está sim no mercado em busca de um jogador para a camisa 6. Essa posição, que hoje é defendida por Matheus Bidu e Hugo, não tem um protagonista. O Corinthians entende que pode melhorar esse setor. Vários nomes têm sido especulados. Recentemente se falou, por exemplo, em Marcelo e Bernabé. Dá para descartar que o Marcelo seja contratado. O Bernabé ficou caro para o Corinthians. O Celtic, que é dono dos seus direitos econômicos, pede algo na casa dos 4 milhões e 300 mil euros. Até por isso surgiu uma outra oportunidade, Marlon, lateral que pertence ao Cruzeiro, que pode acabar perdendo sua posição para o próximo ano. Isso porque a Raposa também está em busca de um jogador para esse setor. Até Tagliafico, que é da seleção argentina, tem sido especulado no Cruzeiro. Se o Tagliafico ou qualquer outro reforço chegar para a lateral esquerda do Cruzeiro, o Marlon vai entrar numa lista de jogadores negociáveis, e é nesse contexto que o Corinthians pretende fazer um bom negócio, gastando pouco e trazendo um jogador que já viveu grande fase com a camisa do Cruzeiro, especialmente na temporada passada. Só para complementar, vale a lembrança de que o Marlon já esteve especulado no Corinthians em outras janelas de transferências, mas nunca houve acordo. E essa lateral esquerda promete uma dança das cadeiras grande para o próximo ano. Tagliafico, o Wendel do Porto, que deve voltar ao Brasil, tem conversas avançadas com o São Paulo, o Bernabé, entre outros. Marcelo também a gente pode incluir nessa lista. Todo mundo procurando um emprego novo para 2025. Você, corintiano, acha que o Timão precisa de um lateral esquerdo? Desses nomes que eu citei, qual o mais interessante? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só não me esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia.